Muito boa tarde. A Gala Empresarial da Associação Empresarial da Feira, um evento de reconhecimento às empresas PME Líder e PME Excelência, o Moda Feira e o novo projeto Incubadora de Empresas. São estes os temas em destaque no programa Espaço Empresa desta semana. Connosco em estúdio Alferes Pereira, Presidente da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. É um gosto. Boas, o gosto é todo meu. É sempre motivo de orgulho e de grande prazer estar cá, na Sintonia e contigo, e mais uma vez, desta vez sozinho, portanto, sem a rede dos nossos convidados, que às vezes dá para nós irmos pensando outra coisa e outras coisas que vamos dizendo cá, mas vamos falar sobre 3 iniciativas nossas muito importantes que estamos a ultimar. Deixa-me dizer-te que desta vez, não é desta vez, recorrentemente ou cada vez mais vamos conseguindo fazer as coisas de forma mais atempada, como é óbvio, já há uma outra maturidade. Há coisas que agora já são processos automáticos que antes eram difíceis e eram uma confusão tremenda para quem os organizava. Naturalmente que o resultado também será melhor, pelo menos com projetos mais consistentes, que é isso que se pretende. Não é? Sim. Vamos começar pela Gala Empresarial da Associação Empresarial da Feira. Foi uma iniciativa que arrancou no ano passado, logo com um saldo bastante positivo, daí esta segunda edição, não é? É uma iniciativa que nós fizemos um pouco a lógica de 2 em 1, para já, por um lado, para de alguma forma agraciarmos, de alguma forma agradecermos e enaltecermos o trabalho das pequenas e médias empresas líderes, seja com o troféu líder, seja com o troféu excelência. São empresas feirenses, neste caso, que passam por uma situação montada pelo IAPMEI, que normalmente até são os bancos, é a banca que aconselha as empresas a candidatar-se, e esse prémio tem um regulamento feito pelo IAPMEI, permeia milhares e milhares de empresas no nosso país, e o nosso conselho costuma ser um dos conselhos com mais empresas premiadas, anda à volta das 200 e pico desta vez, e, portanto, é uma forma de nós enaltecermos, de facto, não direi os melhores, mas parte dos melhores. Até porque há empresas que não se candidatam, também não querem, há outras que, às vezes, por causa de um funcionário, não se pode candidatar, porque não tem números mínimos, tem números máximos. E, portanto, às vezes também há um pouco de injustiça nisto, mas é como tudo. Mas, de facto, as que lá estão são boas, são empresas de referência. De ressalvar que nós, agora em 2025, vamos enaltecer as empresas que receberam o prémio em 2023. Sim. Porque agora é que vão sair, entretanto, os resultados de 2024, referentes ao ano 2023. Sim. Aliás, sim, 2024 vão ser os resultados referentes a 2023, que depois serão agraciados mais para a frente. Portanto, há sempre aqui um certo delay, digamos assim, que é normal, mas o que é importante é, de facto, assumirmos as empresas como locais de excelência, sobretudo para trabalhar, mas também numa série de variantes que são importantes, como a qualidade de vida, como o trabalho, como a lógica sustentável, como a relação com os fornecedores, a relação com os clientes, com a banca, com o Estado, enfim, com toda a comunidade que o rodeia. Essa é uma forma que nós encontramos de homenagear essas empresas, mas aproveitamos o evento também para fazermos uma grande festa, juntarmos não só os premiados, também os nossos associados e outras empresas que se queiram associar ao evento, empresas essas que, não recebendo prémios, estão obviamente também ao serviço da sociedade, ao serviço da comunidade, e portanto também têm o seu espaço e muito bem, e portanto aproveitamos também um bocadinho para fazer ali um trabalho de rede, um trabalho Sim, agora de a lógica do coworking, não é? Ou do networking funcionou muito bem na primeira edição, não é? Havia empresas que não tinham relação absolutamente nenhuma e que passaram a conhecer-se. E fizeram-se ali negócios, na primeira gala, fizeram-se negócios, houve gente que conseguiu chegar à fala com outros que não se conheciam, mas que acabaram por concluir que as suas empresas podiam ser complementares e podiam trabalhar em conjunto em alguns grandes projetos. Aliás, da última vez falámos na questão de quando se trabalha, por exemplo, uma empresa pequena, trabalha na lógica da internacionalização, tem grandes dificuldades em ir sozinha, por vezes associando-se a uma empresa concorrente, né? Cá dentro são concorrentes, mas lá fora podem ser parceiros, e sei que já aconteceu isso com associados da AF que se uniram e que estão a dar cartas lá fora, precisamente porque um sozinho não consegue, mas 2 ou 3 juntos conseguem ter escala e conseguem, cada um na sua área, conseguem fazer esse valor acrescentado para poderem triunfar lá fora.
E aí a gala funciona um pouco nessa lógica também de festa e de momento para que todos possam usufruir, possam trocar umas ideias. Nota importante aqui também é referir que a gala vai ser realizada no interior do Concelho. Nós temos sempre uma lógica de o Concelho ter 31 freguesias, se quisermos a região da feira, como agora se chama, ter 31 freguesias, é sempre importante essa lógica para nós. E da última vez fizemos ali na zona do Leiros, Nogueira, /Anta, já um pouco ali no limite. Desta vez vamos fazer nas Caldas de São Jorge, na Quinta da Costa, um belíssimo local, e noutras edições faremos noutros locais, seguindo a lógica de irmos pelo Concelho fora. Sim. Não centramos muitas coisas na feira, cidade da feira. É evidente que muitos dos eventos terão que passar mais por cá, por razões óbvias, porque é cá onde estão a maior parte das pessoas, é cá que está o poder, estão cá as instituições, as entidades públicas, mas sempre que pudermos, levamos os nossos eventos pelo Concelho fora. Achamos que isso é importante, porque só assim é que faz sentido uma AF. Não é? Exato, a gala vai decorrer no dia 30 de abril, certo? 30 de abril, não disse a data, pois não, 30 de abril. É isso. Já está aí da manhã a 15 dias. Sim. É véspera de feriado, hoje de quarta-feira. Quinta-feira é feriado, dia do trabalhador, nem de propósito, e vai ser um momento muito bonito. Teve que ser nessa data, porque estávamos com dificuldades em agendar onde queríamos, e mesmo que recorrêssemos a outros espaços para fazer a festa, teríamos grandes dificuldades, porque, graças a Deus, sim, é bom sinal também. Os bons sítios estão cheios até setembro. Alguns não estarão, se calhar também têm que repensar porque é que isso acontece, e de facto aquele sítio foi o sítio escolhido logo de início, era aquele sítio e um outro em Louredo também, sim, que foi sugerido, mas optámos por aquele e um dia mais tarde vamos para o outro lado, de facto, só pedir essa altura. E de facto, nós queremos, como disse, marcar um momento numa lógica de parceria e de se trabalhar em rede, mas sobretudo, nesta fase, e sobretudo o evento é anunciado. Depois as dinâmicas no dia serão um pouco diferentes, mas é anunciado como um momento para consagrar as nossas empresas PMEs Líder, PMEs Excelência, seguindo uma votação, seguindo um plano que é feito pelo IAPMEI, que terá, aliás, pessoas representantes, um alto representante do IAPMEI. Estamos também a tentar ter um alto representante do nosso governo, não está fácil, porque esta fase aqui também não é a melhor, não é? Estamos na altura de eleições e tal, e estas coisas não são fáceis. Também soubemos já desde mão que o nosso Presidente da Câmara não poderá estar presente, porque a Assembleia Municipal calhou no mesmo dia, é o que é. Estas coisas, a feira é sempre um caso complicado, porque se nós marcarmos na semana seguinte, há outras coisas que condicionam. Haverá sempre alguma coisa. Outra coisa. Exatamente. Sim, é um Conselho vivo, tem essa vantagem, e sendo um Conselho vivo, pois naturalmente que há sempre aqui alguns stresses com a calendarização das coisas, mas sim, vai ser uma festa. Gostava de colocar aqui uma questão, Alferes, até porque no ano passado se viveu a primeira edição desta gala empresarial da Associação Empresarial da Feira. Qual foi o feedback das próprias empresas que participaram e mesmo as que não puderam estar presentes por questões de agenda ou outro tipo de motivos, mas qual foi o feedback destas empresas? Fazia falta este reconhecimento? Sentiram isso? Foi muito bom. Fazia falta esse reconhecimento e fazia falta, ou fazem falta, alguns jantares, almoços, na lógica de juntar as empresas, e alguns almoços ou jantares de uma lógica mais restrita, como forma de workshops, se quisermos, ou como forma de debates ou de apresentações, com pessoas acreditadas na nossa sociedade, pessoas com quem nós nos identificamos ou não, mas percebemos que são pessoas com uma posição válida, e nós, deixa-me só também dar este parênteses, que é importante, nós vamos avançar a partir de maio, junho, era para ser já em abril, mas por causa das eleições entendemos atrasar aqui um pouco o processo. Vamos avançar com um projeto que, dentro das conferências de conhecimento, que são as conferências que nós temos tido no Habita Feira e no Mercafeira, que agora ganham uma nova vida, e que todos os meses teremos um convidado nacional ou regional, mas um convidado de peso, de gente que sabe o que diz, e que é convidado para almoçar connosco e com um grupo de empresários. Não interessa se o grupo tem 10, 20 ou 30, 40, isso é absolutamente irrelevante para nós. O que é importante é dizer, querem vir, temos cá esta figura, esta pessoa, este entendido nesta matéria para ouvir. O lugar está disponível, vocês só têm que marcar, custa X, que não podemos oferecer, e então esse projeto vai avançar.
É numa lógica destes almoços e jantares que, de facto, por vezes é a forma mais fácil de juntar os empresários. É à mesa que se fazem também muitos negócios? Também. Ou que se estreitam ligações, e não é? também Muitas porque vezes. andamos todos a correr, sempre sistematicamente a correr, e portanto às vezes Sim. Ainda hoje estive a falar com alguém que estou com dificuldade em ter mais gente. Epá, eu ando a cortar agora nos almoços e jantares, a Semana Santa pronto, vai acabar. Entretanto, eu já não janto mais fora há algum tempo, só mesmo necessário, mas quero cortar um pouco os almoços e jantares porque preciso, até por questões de saúde, mas hoje disse alguém, pois para a semana se calhar marcamos um almoço, porque temos esta tendência de quando não conseguimos ter disponibilidade, é o almoço ou o jantar que muitas vezes substitui e que nos consegue arranjar um bocadinho de tempo. E portanto, na questão da gala, funcionou sempre muitíssimo bem essa interligação entre as muitas pessoas que lá estavam, até porque, como disseste bem, é à mesa que se fazem bons negócios, ou também se fazem bons negócios à mesa, assim é que é, e é o estar mais à vontade, mais relaxado e conversar um bocadinho mais e não conhece ninguém e conversa, ou conhece alguém e aproveita, põe a conversa em dia e que aparecem muitos negócios. O que eu tenho verificado é alguma novidade nesta matéria em relação a muitas empresas, como aliás também aconteceu com o próprio Mercafeira, o próprio Mercafeira também, e o Habitafeira e o Motorfeira. A Motorfeira que temos, já é uma novidade, vai ser em outubro, já temos espaços praticamente todos vendidos, portanto, ontem quase concluímos a venda dos espaços, já falta pouca coisa. O Motorfeira que funciona num formato diferente, são poucas empresas, depois temos os serviços à volta, isso agora é que vai dar atenção aos nossos comerciais, mas de facto este evento é algo que é aproveitado pelas pessoas para fazerem ali, no fundo, o seu trabalho de casa, no sentido de comunicarem com outras empresas, com outros empresários, apresentarem soluções, apresentarem as suas novidades, os seus anseios, as possibilidades de parceria. É fundamental eu não gosto muito de utilizar, ando sempre às voltas para não utilizar este termo, mas não há outro, networking. E também neste caso aqui, que não é propriamente networking, como nós o definimos muitas vezes, é o simples conversar, estar à mesa e trocar ideias. Muito bem. E tem sido muito importante. E naquela primeira gala, que foi um sucesso, foi uma novidade para muita gente. Muitos não foram, porque até, se calhar, estavam a ver o que é que ia sair dali. Depois arrependeram-se, já estão a pensar em vir nesta gala. Nós começámos a abrir as inscrições há dias, já estamos com quase um terço da sala. Qual é o limite máximo? Não há um limite máximo, nem há um limite mínimo. É um pouco... Vamos apontar sempre ali para as 180, 200 pessoas. O espaço leva mais ou menos isso, depois mais mesa, menos mesa. Muito bem, pode subir um bocadinho mais o número. Não é dramático, nós estamos em campanha eleitoral, portanto não precisamos ter a sala a abarrotar. E, portanto, a nossa lógica é um pouco essa. Sempre ter as coisas com pessoas, é para isso que trabalhamos, mas mais mesa, menos mesa não é para aí. E já estamos perto das 60, 70 pessoas. Muitas empresas já confirmaram há pouco para o estado de férias nos próximos dias também, e, portanto, de alguma forma querem garantir o lugar. E isso é importante para nós, porque, de facto, é nestas formas que nós nos apercebemos que, de facto, o primeiro evento, neste caso, correu muitíssimo bem, que as pessoas querem repetir. Vai ser uma grande festa, o sítio é lindíssimo. Se não conhecem, podem ficar a conhecer. O sítio é lindíssimo, é ali entre as Caldas São Jorge e Pigês, no lugar de Azevedo, mais concretamente. E é um espaço que foi melhorado agora ainda há pouco tempo e, portanto, também é sinónimo de qualidade que vai proporcionar um bom fim de tarde e uma boa noite, é que lá estiver. Muito bem, vamos passar da gala para o Moda Feira, é outro evento, este já com um histórico diferente da Associação Empresarial da Feira, que tem marcado também os últimos anos, não só o Conselho, mas também algumas freguesias por onde já viajou. Um histórico diferente e uma dor de cabeça diferente. Também. Alferes, até penso que foi numa conversa recente, aqui não sei se foi no Espaço Empresa, penso que sim, que falou que o Moda Feira tinha que ser também repensado no sentido, antes existiam 2 edições, ou têm existido 2 edições por ano, este ano edição única. Este ano edição única, salvo se aparecer alguma parceria aí fantástica que porventura possa nos lançar o desafio e que nós possamos ver que de facto faz sentido e que aí sim poderemos ter uma segunda edição. Mas está definida uma edição só, que será 31 de maio. Eu aqui com os meus dias, com os meus meses do 30 e 31, tinha que ir aqui contar com 31 eu também de maio. Padeço desse mal, portanto não julgo, mas sim, 31 de maio, é um sábado, sim. É um sábado, à noite, que será na Praça Gaspar Moreira, como de costume. É o palco ideal para o evento? Nós optamos
na lógica do outono e inverno noutros locais, foi positivo, nada contra, no Museu de Lamas, onde fomos muito bem tratados e que funcionou muitíssimo bem, nas Caldas de São Jorge, nas termas, também muitíssimo bem tratados pelas termas e também pela Junta de Freguesia, portanto correu muitíssimo bem, e depois fizemos uma outra versão online, que não tendo sido perfeita também correu bem. As edições de Primavera-Verão foram sempre ali no espaço em frente à Câmara, portanto na Praça Gaspar Moreira, no anfiteatro, e sempre com casa cheia. É um sítio por excelência. Também reconhecemos, e é fácil de reconhecê-lo, não temos qualquer tipo de problema em dizer isso. É um sítio onde as pessoas passam por natureza e, portanto, também é fácil passar ali, parar e ficar. Não é? Dar-nos algumas garantias a nós de que temos público, não é? E nós precisamos de público. Chegámos a equacionar a hipótese de fazer no Castelo, mas a logística era muito grande. E não é só isso, levar as pessoas não aparecem espontaneamente no Castelo da Feira à noite. A logística era muito grande, tínhamos algumas dificuldades que não seriam fáceis de ultrapassar. Também era preciso as autorizações devidas, mas eu penso que isso conseguiríamos. E depois era a questão de ter gente, ter pessoas. E nós, cada vez mais, temos de ter a perspectiva de que as coisas podem ser muito valiosas, mas se não tiverem pessoas, não são valiosas. Portanto, só são valiosas se tiverem pessoas a assistir. E neste caso, ainda por cima, um desfile de moda em que as lojas que lá estão querem mostrar os seus produtos, é preciso pessoas para ver. É preciso pessoas. E, portanto, nada melhor do que aquele espaço. Nós tínhamos um projeto em paralelo, que não vamos avançar com ele, que era a questão de um showroom. Talvez, isto estava a ser equacionado, mas em princípio poderia passar pelo mercado municipal. Naquele dia, as lojas que iriam passar à noite no desfile estariam durante o dia no mercado municipal e com preços simpáticos, ou com novidades, ou com saldos, ou com promoções, como quisessem, para que as pessoas lá passassem e pudessem comprar alguma coisa. Mas o sábado é muito complicado para este tipo de lojas, porque estas lojas muitas vezes vivem numa pessoa ou duas só. Sim. O sábado é o dia da excelência para vendas. Tirar a estrutura toda para pôr no mercado, depois estar preocupados com o desfile à noite, não ia funcionar. É uma combinação explosiva. Não dá. E tínhamos aí duas, três lojas que poderiam estar interessadas, uma até disse que sim, mas depois optamos por não ir por aí. Entretanto, é possível que haja alguma iniciativa da Câmara Municipal que nós depois possamos incluir ali alguma coisa, mas isso já é diferente. Já o evento funciona um pouco às avessas, já é da própria Câmara Municipal, depois nós, digamos, encaixamos ali. O importante é o modo da feira, é o trabalho que estamos a fazer com as lojas, que não está a ser fácil. É o problema do costume. As lojas estão receptivas a participar, mas depois, na questão da logística, começa a haver algumas dificuldades. Na questão dos valores, estamos a falar de valores muito baixos, portanto, não deveria ser problema. Estamos a falar de 100 e poucos euros. Para a participação, 150 ou 170 euros. É um valor muito baixo, mas para algumas lojas é dificuldade. É aquele dinheiro que faz a diferença. É aquela dificuldade. E, portanto, nós andamos aqui. Ainda hoje tivemos uma pequena reunião por WhatsApp, toda a gente, e vamos ter uma reunião na terça-feira, mais conclusiva. Eu vou tentar, e vou falar também com a minha direção, para ver o que é que se pode fazer aqui, tentar arranjar uma solução alternativa. Eu não sei se as lojas não pagarem, terão que pagar sempre alguma coisa, mas baixar o valor, ver se arranjamos um patrocinador que compense isso de alguma forma. Perdão, também não está fácil, os patrocinadores também estão caros, não é? Também não aparecem por aí, sim, de qualquer maneira, mas a ver se arranjamos aqui uma solução, porque não é só nós temos poucas lojas, ou a ideia é termos 8, 10 lojas, não muito mais, não é só por aí, Filipe, eu quero envolver as lojas e quero que o Moda Feira seja uma ferramenta para ajudar as lojas também, e neste momento sinto que em alguns casos está a ser um problema, porque os 100 e tal euros, em alguns casos mais a cota de associado, têm que ser associados para participar, levanta aqui algumas questões, e para algumas lojas 200 e tal euros, é complicado. E nós sabemos que as lojas de roupa estão a passar dificuldades grandes. Todos nós que temos amigos e nessa área percebemos. As sapatarias estão a passar grandes dificuldades. As lojas de bijuteria, essas coisas todas. Os únicos ali que escapam um bocadinho mais são os oculistas, que vão tendo algumas vendas interessantes e de margens boas e, portanto, vão se safando. Mas todos os outros estão com grandes dificuldades e nós temos que arranjar aqui uma solução. Não sei muito bem como é que vai ser isto, vou andar aqui a pensar. Hoje vou estar nos ensaios do Golta à noite e vou andar a pensar nisto, aqui a moer. Vou já pôr no nosso grupo da direção para ver o que é que se pode. Alguns têm algumas ideias, nós temos 2 pessoas da direção que participarão no Moda Feira e, portanto, também podem dar o seu aval pessoal, que é, de facto, muito mais, não diria intenso, mas muito mais agarrado à realidade do que os outros.
mas temos que arranjar aqui uma solução. É a nossa grande dificuldade neste momento. A partir daí, estamos a lançar um projeto que vai ser um bocadinho diferente. Este modo da feira vai ser um pouco diferente dos anteriores. Em que sentido? Porque a produção mudou, e aliás aproveito aqui para dar um grande beijo à Lígia Lebreiro, que fez um trabalho excepcional, e também ao Simão Balinho. Um abraço a ambos. Exatamente, para a sonoplastia, portanto, e que não é só isso, é muito mais, eles fizeram muito mais, que foram 2 excelentes profissionais a trabalhar connosco, mas eu entendo que nós de vez em quando temos que mudar o chip. O Pedro Piaf, por exemplo, já não vai atuar também, e é grande amigo, ainda hoje falámos ao telefone, e é grande amigo, mas também já não vai atuar. Eu acho que temos que mudar as coisas de vez em quando, senão começa a ficar muito repetitivo, né? E temos que encontrar novas soluções. Isto também é um risco, acoplado ao facto de termos os problemas das lojas, é um risco. Mas eu acho que também pode ser estimulante por aqui, dar a volta e fazer uma coisa diferente. E eu acho que a produção sendo diferente, obviamente, não sei se é melhor, não sei se é pior, é diferente, seguramente, vai também permitir um espetáculo diferente, que também acho que pode ser mais atrativo para as pessoas, para não sentirem que é mais do mesmo, né? Pode haver essa tendência. É um evento que dá dores de cabeça à IF, porque também, em termos financeiros, não é fácil segurar o projeto. Temos tido grandes dificuldades com ele, mas nós não queremos deixá-lo cair. Se falou na direção, na última reunião de direção, se falou sobre esta questão, 1 ou 2 colegas, se não dá, não dá, como tudo na vida, temos que arranjar outras situações, mas eu estou a fazer tudo por tudo para que o modo da feira não caia, e não vai cair, mas temos que definitivamente mudar, e mudar a maneira de o pensar, e a estrutura, sendo que o que tínhamos definido de mudança pode não ser suficiente. Podemos ainda ter que ir mais além. Mas tivemos que ir, vamos. Sim. Queremos é garantir uma coisa de sucesso, e queremos garantir que as lojas que lá vão estar vão ter grande publicidade dos Era isso que ia perguntar. Que benefício é que quem já tem participado nestas últimas edições do Modo da Feira sente quando participa no evento? Ou seja, quais são as mais-valias para as lojas? E sabemos que muitas vezes pode não ser o retorno imediato, não é? E não é. Aquela lógica de estar a passar uma saia e a seguir ela ser vendida não faz parte da essência do evento, não é? Porque não é isto, um desfile de moda não é isto, não é? Eu percebo algumas lojas quando falam nisto, eu não acabei por não vender nada e tal, mas também não era para vender ali. Mesmo nos dias seguintes, muitas lojas têm dito que as vendas têm sido maiores, e sobretudo sobre determinados produtos ou peças que mostram ali, sim, tem funcionado bem, mas outras nem tanto. Não é fácil isto, nós não podemos... Aí vinha a questão do showroom, que era precisamente para complementar aí, mas e depois chegamos a pensar por modo a feira ao domingo à tardinha, ao fim de tarde. Era outra possibilidade. Não me pareceu muito... Para um evento que tem aquele glamour... Pois. O sábado à noite justifica-se, não é? Sábado à noite, de facto, há coisas que estão definidas naquele dia, tem que ser naquele dia. Quando muito uma sexta-feira à noite, mas no caso, parece que seria melhor ao sábado. E, portanto... As lojas aqui, sobretudo, e começa logo por aí, a questão da publicidade que nós fazemos nas redes sociais, que é importantíssima, nós trabalhamos muito bem as redes sociais, essa dinâmica toda estamos a fazer. Estamos a procurar agora, e isso ainda não está bem definido, se vamos ter algumas, passando sempre por redes sociais, mas alguns produtos diferentes, como alguns vídeos ou qualquer coisa do género das lojas, para mostrar algo mais. Também, e isso surgiu há dias, porque o tema ainda não está fechado, mas nós queríamos, inicialmente pensou-se que o tema podia passar muito pelo marketing e pelas redes sociais, pelo digital, se quisermos, mas não é fácil quantificar isto e pôr isto e se calhar vamos escolher um outro tema, que entretanto terça-feira ficará definido. Isto já devia estar definido naturalmente, mas estas coisas por vezes atrasam e nós por vezes temos que parar ou até fazer marcha atrás e recentrar-nos no projeto para não cometermos erros. E vamos continuar com esta lógica do digital sempre muito presente, mas vamos ter um outro tema. Eu hoje até disse na brincadeira, nem que seja o Castelo. O Castelo também já está habituado a ser tema para tudo e mais alguma coisa, não há problema nenhum, mas sempre apostar na publicidade das lojas. E também, no dia, ainda estamos a decidir se vamos transmitir em direto o evento ou não. Tenho algumas dúvidas que haja alguém que veja o evento das 2 horas e tal nas redes sociais, não me parece que isso seja possível, mas termos pequenos excertos do que se passa lá para depois ir sendo lançado nos dias seguintes. Peço desculpa que a minha garganta anda aqui como o diabo.
ser lançada nos dias seguintes e as lojas terem esse material para depois sua publicidade. Estamos a pensar isto, como é que vamos fazer, também utilizar a publicidade estática também, que é muito importante, e estamos a organizar isto para que terça ou quarta-feira tenhamos isto fechado, para que possamos apresentar às lojas que falta, e acho que já disseram que sim, para precisamente dar uma publicidade extra, se quisermos, às lojas. Sei que não é fácil, mas vamos tentar. Para quem possa estar a ouvir e que esteja interessado em participar no evento, enquanto loja, tornando-se associada, se não for, da Associação Empresarial da Feira, naturalmente, pode ainda fazê-lo, Alferes? Pode. Nós ainda temos as inscrições abertas, como disse, temos cerca de 6, 7 lojas já fechadas. Penso que no início da próxima semana fecharemos as restantes, mas até ao fim da próxima semana não há grande problema, nós aceitamos lojas que mesmo que... Eu confesso que não sei o prazo de candidatura, se já está fora do prazo ou não, mas é irrelevante também, não é por aí. Precisamente porque nós queremos que o Moda Feira seja uma festa e que as lojas participantes que dinamizem o seu nome, também as suas marcas que os apoiam. É também um desafio que eu lancei a algumas lojas que algumas ficaram assim a olhar para mim, porque não pensavam que isto era possível, mas algumas marcas de roupas, elas próprias assumiram um bocadinho a dianteira dessa participação dessa loja e até pagarem parte do desfile ou qualquer coisa do género e haver um destaque a esse tipo de marca. É possível, quer dizer, estas coisas são dinâmicas e, portanto, isto pode acontecer. É importante, de facto, dar visibilidade às lojas, dar visibilidade aos nossos patrocinadores também, que são importantíssimos. Hoje tarde eu tive uma reunião com a Ana Carvalhinho, precisamente, a responsável da cultura por esta área, e já estivemos a ultimar tudo, e, portanto, eu acho que vai correr bem, mas sabemos que é um projeto muito, muito delicado, e sabemos também que a qualquer momento temos que mudar os ponteiros. Não temos qualquer dúvida sobre isso, e assumimos esse risco. Mais do que isso, assumimos com os nossos associados, e assumimos em termos públicos, que é um projeto que tem algumas dificuldades acrescidas e que, portanto, nós temos que o tratar com algum cuidado extra, porque se tivermos que fazer alguma correção, alguma mudança de orientação, fazemos sem qualquer tipo de problema. Não é? Exato. É melhor isto do que assassinar o evento. Não é? Claro. Penso que podemos avançar em termos de dossiês, até porque penso que já abordamos o essencial do Moda Feira, dizer apenas que se vai realizar no dia 31 de maio, no Centro Histórico de Santa Maria da Feira, e todos são convidados a participar. A entrada é gratuita, como tudo que a AEF faz, é gratuito, até um dia. Sim. Um dia lá vamos ter que começar a cobrar também para pagar as nossas contas, que a coisa não está fácil, mas enquanto pudermos, vamos assumindo. Portanto, é só comparecer nesse dia 31 de maio. Exatamente. Vamos passar para o novo projeto da Associação Empresarial da Feira, que marca também este novo mandato do Alferes Pereira na liderança do organismo. Falo do projeto Incubadora de Empresas. Que projeto é este, Alferes? Nós entendemos que há poucos espaços para quem quer montar uma empresa, uma microempresa, uma coisinha pequenina, muitas vezes a trabalhar em nome individual, portanto, uma coisa muito simples, que precisa de um espaço para trabalhar, precisa de um pequeno espaço para reuniões pontuais, portanto, não é reuniões sistemáticas, que não quer trabalhar em casa, porque até há sempre limitações a trabalhar em casa, portanto, não tem capacidade ou não precisa de uma loja que pague 400 ou 500 euros, e que precisa de um espaço em que lhe sejam oferecidas alguns serviços, né? E que ele tenha os serviços base assegurados e que depois tenha ali o espaço dele fechado, ou então uma lógica aberta, open space, como agora se diz, e a tal sala de reuniões para quando precisar, e uma série de serviços então complementares. Isto já há cá na feira, portanto nós não descobrimos a roda, já há cá na feira alguns projetos desses. A diferença aqui é que o nosso projeto é um projeto mais, não tão na lógica empresarial, no sentido de lucro, é mais no sentido de serviço e de um projeto que também vai ter uma segunda vertente que os outros não terão e que isso é importante. Essa segunda vertente, já antes que me esqueça, é também termos uma zona de debates, precisamente, uma zona de palestras, uma zona de tertúlias, uma zona de workshops, em que praticamente todas as semanas, em dias a escolher, à noite, durante o dia, enfim, depois com a dinâmica proporcionar, em que tenhamos um espaço em que o nosso associado está lá, tem lá o seu espaço, paga X para ter um quadradinho, 4x4, 3x3, depois nós estamos a decidir isso, e depois possa utilizar a sala de reuniões, tudo o que é complementar, como a internet, a eletricidade, o ar-condicionado, essas coisas todas, mas
que seja um valor razoável, abaixo do preço de mercado, porque o preço de mercado que aí anda muito alto, abaixo do preço de mercado, e depois também possam usufruir desse tipo de eventos que vamos ter, e eles próprios também organizarem esses eventos também. Também é essa a ideia que queremos envolver esses jovens e menos jovens, muita malta dos 40 e tais, 50, 60, que resolve mudar de vida, não é? E que quer começar tudo de novo, ou porque teve um problema, ou porque está cansado daquele trabalho que fez durante anos e quer fazer uma coisa diferente, e não tem estrutura, né? Às vezes nem é falta só de dinheiro, é ter uma estrutura para que possa ter um escritório grande, enfim, essas coisas todas. E não faz sentido ter uma impressora que, por exemplo, só funciona 2 vezes por semana, que ao fim de X tempo já os tinteiros estão todos colados e, portanto, já sei que mudar outra vez de impressora, porque as cabeças já não funcionam e tal. É esta a lógica. É um projeto, como eu disse, é um projeto diferenciado. Nós estamos à procura do local perfeito. Ainda não arranjamos. Já o deveríamos ter. Ainda não o temos, porque temos aí 4 ou 5 soluções. Nós também não temos muito dinheiro para isto, portanto temos que nos ter aquela calma. Aí está, se nós tivéssemos dinheiro já tínhamos isto resolvido, já com publicidade feita, mas é sempre a nossa triste sina, é sempre, antes de mais, e o primeiro ponto é logo perceber quanto é que isto custa, e vamos logo limitar a 2 ou 3 ou 4 opções, mas é um projeto que eu acho que vai ser muito diferente, é diferenciador. Como eu disse, já há vários projetos desses cá na feira, né, em toda a região, mas com esta dinâmica e estas novas valências, eu penso que é único. Ou pelo menos existem poucos. No sentido de ser um espaço de partilha de conhecimentos e de experiências, pois, com estes tais workshops, zonas de debates e tudo mais. Nós até estamos a pensar, e até aquelas conferências de conhecimento, algumas delas poder-se-iam realizar nesse espaço, desde que tenhamos condições, porque será com o almoço incluído, e portanto teremos que pensar se isto é possível ou não, mas estamos a pensar nisso. E portanto é aqui um espaço que nós queremos, que é um espaço do conhecimento, é um pouco isso, de elaboração das microempresas, de elaboração dos empresários em nome individual, e depois também uma dinâmica à volta de conhecimento de uma série de iniciativas. A própria Câmara Municipal será desafiada para isso. Curiosamente, temos aqui o vereador Gil Ferreira, e antes ele conhece o projeto, que eu já lhe expliquei várias vezes o projeto, portanto, achou excelente ideia, e, portanto, a própria Câmara Municipal vai se envolver. Há dias tive uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e também lhe expliquei este projeto assim por alto. A ideia aqui é, de facto, envolver a comunidade, não ser um projeto da empresa A à empresa B, que tem aquele espaço ali, quem quiser vai lá, paga X e aquilo é para realizar dinheiro. Nós é mais do que isso. É evidente que temos de ter algum dinheiro daquilo, porque temos de pagar contas, mas é, sobretudo, envolver a comunidade naquele projeto. Quem quiser fazer alguma coisa, um colóquio, seja o que for, pode o fazer. É termos a porta aberta para quem quiser construir algo, quem quiser fazer algo. E é um projeto que nós temos com o PRR, é um projeto audaz, que nos está a consumir muitas energias, que está um bocadinho atrasado da nossa parte, não é? Pois está, mas que nós estamos a contar que até ao fim do mês, até ao fim do mês, garantidamente, temos que pôr estas metas a nós próprios, senão isto não anda. Haverá localização definida? Localização, o logo já feito, o nosso amigo Tó Pedro está a tratar do assunto, está tudo em andamento, mas temos aí algumas decisões para tomar e que nos está a atrasar um bocadinho o projeto. Mas vai ser, de facto, uma coisa diferente. Sim. E parte da estrutura da AEF vai passar para lá, porque onde nós estamos temos uma dificuldade enorme, porque às vezes estamos lá 8 e 9, às vezes com um estagiário ou outro, e há alguma pessoa que está lá a ajudar. E o espaço é curto. O espaço é curto, aquilo é o fim do mundo, aquele escritório não está pelas pontas, já não dá mais. Aliás, já passamos o limite do razoável, e hoje estávamos lá 5 pessoas, portanto não faz sentido, e algumas pessoas poderão sair dali para estar no outro espaço, ou poderão lá assaltar, e precisamente para podermos ter qualidade do trabalho de um lado e do outro. Ali serviços mais comerciais, porventura, mais de atendimento ao público, e depois do outro lado mais de trabalho de gabinete. E é um projeto realmente diferente, que estamos a envolver muitos dos nossos associados esses que querem dar o seu contributo e querem no início já ter a sua chancela lá. Está a ser um projeto muito interessante, mas que, como eu disse, está com algumas dificuldades em arrancar, mas que dentro de dias, semanas, teremos novidades a sério. Sim, o Alferes disse que este é um projeto também financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia. Estamos a falar do investimento de que ordem? Já está totalmente quantificado ou ainda vai depender depois da localização e do que o edifício também exija? Vai depender de uma coisa muito simples, que é o PRR está em risco de alguns projetos poderem não ser concluídos porque estão a arrastar muito para a frente e há uma data limite. Sim, até ao próximo ano. Pois. Este projeto começou muito tarde, saiu com 8 ou 9 meses de atraso das instâncias que o estavam a desenvolver e que o tornaram, portanto,
apresentaram à comunidade. Nós pegamos nele já com uns prazos, supostamente já deviam estar a decorrer, e ainda não estavam. Nós estávamos com algum receio que não tínhamos os 18 meses para trabalhar o projeto, possamos só ter 8 ou 10 meses. Vamos ver qual é o tempo que vamos ter disponível, na certeza de uma coisa. Estamos a montar este projeto de uma forma a que, quando terminar o apoio do IAPMEI, do PRR, nós possamos continuar a elaborar, continuamos a ter este projeto no ativo. Porque a ideia é criar um projeto a 10 anos, em que será mais que uma incubadora de empresas, será um centro empresarial, se quisermos, vai-se chamar, aliás, Espaço Empresa, um pouco como o programa da rádio, a ideia é um pouco essa. Portanto, não andamos aqui com demasiados nomes. O que é que nós temos aqui? Basicamente trazemos empresas, trazemos áreas complementares, trazemos projetos que a AEF entra, para mostrar um pouco o nosso tecido empresarial. Ora, ali é um pouco isso também, numa lógica diferente, porque é do início de empresas que estamos a falar, e é de microempresas. E esta ideia que nós temos é de que, de facto, o projeto dure durante muitos anos e que temos que criar estruturas para que o projeto seja autossustentável. Onde é que vamos buscar o dinheiro para isso? Vamos buscar a quem lá estiver, naturalmente, que nos ajuda a pagar as despesas todas, e vamos ter uma série de apoios depois no futuro que poderão ajudar. Aí há algum receio aqui, porque esta questão dos apoios é sempre complicada, porque às vezes deixam de existir, outras vezes existem, mas vêm muito atrasados. Aliás, a AEF continua nesta fase com uma situação financeira um bocadinho debilitada, para não dizer crítica, porque temos atrasos significativos nos reembolsos, com esta coisa das eleições também não ajudou nada, mas é preciso pagar contas, é preciso pagar ordenados, é preciso pagar uma série de coisas, e às vezes a aflição é muita. Mas é um projeto que nós queremos que seja, de facto, a 10 anos. Pelo menos a 5, 6 anos. E é esta a lógica que estamos a trabalhar, porque às vezes nós, num projeto deste tipo, desta índole, de uma estrutura muito pesada e de grande investimento, estamos a falar de investimentos que podem chegar perto dos 200 mil euros, não é? Cento e tais das entidades que nos patrocinam, mas 50, 60, 70 mil euros da própria AEF, que tem que libertar recursos para isso. E este projeto, se for para 2 ou 3 anos, não faz sentido, porque o esforço que se fez para o montar, depois, quando pode finalmente começar a dar frutos, é quando termina. Ora, isto não faz sentido nenhum, tem que ser um projeto a médio e longo prazo e por isso eu avancei com os 10 anos, ser algo que rentabiliza-se a si próprio, que começa a criar valor acrescentado, que arranja uma série de empresas novas e que dinamiza a juventude e que também, quem de meia idade quer mudar de profissão, quer mudar de vida, também tem ali uma oportunidade, tem ali, se quisermos, um resguardo para poder fazer a nova fase da sua vida. E esse projeto só faz sentido se for, de facto, 7, 8, 10 anos. Sim. Se for menos, não é o desejável. Mas se tiver que ser, é como tudo. As dinâmicas é que depois determinam como é que estas coisas vão funcionar. Mas a expectativa é que a incubadora esteja pronta no próximo ano, não é? Não, ela já vai começar a funcionar este ano. Já vai começar a funcionar este ano? A ideia nós estamos em abril, portanto, maio, se calhar em junho ela já está a funcionar já com eu sei que isto é muito arriscado dizer isto, mas é possível. Em junho já termos lá incubados, digamos assim, gente a trabalhar, já a dar uma certa dinâmica, porque isto depois também é importante começar a entrar gente, porque gente traz gente. Sim. E a partir da altura que temos lá profissionais que montam a sua empresa, a sua microempresa, e estão contentes, estão satisfeitos e conseguem ter resultados, isto é a melhor publicidade que poderemos ter para atrair outros utentes, não queria chamar clientes, outros parceiros, se quisermos. É uma lógica diferente, como eu disse, das incubadoras mais empresariais, de empresas especializadas nessa área, que fazem o seu trabalho e nada contra. Nós temos aqui uma perspectiva um pouco diferente, daí também temos desafiado a Câmara Municipal para este projeto, que eu acho que vai alinhará com certeza, poderá não ser no grau que a gente quer, mas isso é como tudo, e vamos até inclusive tentar envolver outros organismos que têm os seus próprios espaços, têm as suas dinâmicas, mas podem ser complementares. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, assim, de repente, do próprio Isvoga, não é? Porque o Isvoga forma gente e depois algumas das pessoas que lá estão querem ir para o mercado de trabalho, uns querem arranjar emprego, outros querem montar a sua própria empresa, podem ter dificuldades. Agora, esta incubadora pode ser, de alguma forma, um prolongamento de quem estudou no Isvoga e vai depois para lá e monta o seu próprio negócio. Portanto, eu acho que vai ser um projeto que vai correr muitíssimo bem. É um projeto muito audaz, é um projeto que está a dar cabelos brancos a muita gente. Está aqui a envolver cerca de 10 pessoas quase diariamente a trabalhar nisto, mas vai ser gratificante. Sim, e é uma incubadora que pode
unir setores totalmente distintos, Sim, não é? sim, Não há aqui, não está voltada para, por exemplo, para a tecnologia ou coisa parecida. Não. Qualquer área Podemos pode ser depois trabalhada. ter, dentro do próprio espaço, podemos ter espaços, microespaços especializados em determinadas áreas, até por uma questão de gestão dos meios, não é? E termos 4 ou 5 empresas da mesma área, na mesma zona, para de alguma forma usufruírem de um serviço, de um produto em parceria e, portanto, em partilha, e que faz sentido ser assim, ok, isso é outra coisa, mas é abrangente. Obviamente que não teremos nenhuma fábrica de calçado, nem nada, porque isso é preciso gente para trabalhar e é preciso linhas de montagem. É mais para serviços, é sobretudo para serviços, que temos tido. Nós lançamos esta ideia há 2 anos. Porque sentem que há procura? Pois, porque, e falamos sobretudo com muitos jovens, nós precisávamos de um espaço, eu precisava de um espaço, mas não posso pagar 400 ou 500 euros de renda, até porque muitas vezes os escritórios são grandes demais e tal. E já por várias vezes, ainda há pouco tempo, tivemos alguém que nos disse: eu já fiz obras em casa, já dividi aquilo, já tenho uma entrada independente, pronto, já fiz lá um meu escritóriozinho. Se isto tivesse vindo no ano passado, eu tinha ficado com um espaço fechado para mim, porque era mesmo isso que precisava. Não arranjei nada, os preços que estão no mercado são muito caros para mim, então eu tive que fazer obras em casa. É isto mesmo que nós queremos. Também é o passo-a-palavra que também, de alguma forma, trazem depois novos parceiros para o negócio. Muito bem, estamos a entrar na reta final da conversa. Alferes, não sei se quer também falar um bocadinho sobre a dinâmica atual da Associação Empresarial da Feira, como é que está atualmente, também Podemos falar. Que iniciativas é que têm pontuado também o dia-a-dia da Associação Empresarial nestes primeiros meses do ano? Nós tivemos o Habita Feira, que foi um esforço tremendo que fizemos. Foi um esforço no sentido em que é um projeto extremamente difícil de montar, mas é, curiosamente, o grande projeto de futuro para a AEF. O Motorfeira é um pouco diferente, é mais fácil de montar. Aliás, já estamos com espaços praticamente todos reservados, porque baseamos em 7, 8, 9 concessionárias, não é? E, portanto, a partir daí, depois todos os serviços à volta, já com pequenos espaços, são acoplados, digamos assim, em consequência da procura das grandes empresas. O Habita Feira é um pouco diferente, não é o espaço de 500 metros quadrados, nem 800 metros quadrados, é mais 3x3, 6x3, 9x3, 9x6, mas temos tido um feedback enorme e fantástico de toda a gente que lá participou. Tirando 2 ou 3 casos, por uma razão ou por outra, não ficaram lá muito satisfeitos, e às vezes as coisas para não ficar satisfeitos é como, por exemplo, ter o vizinho com uma parede mais alta que lhe tapou a vista, mas isto é como tudo, quem vai às exposições sabe que de repente tem um vizinho que faz uma parede mais alta, que está dentro do limite estipulado no caderno de encargos, que tira a visibilidade, mas isto é como tudo, não podemos pedir ao vizinho para deitar a parede abaixo. Mas excluindo alguns casos assim, um outro caso mesmo que não gostou, a esmagadora maioria dos nossos 60 e tal expositores adoraram o espaço. E a maioria já disse que ia voltar e já cerca de 30% a 40% já se inscreveram para o próximo ano. Não tendo ainda bem certeza da data, porque estamos pendentes também, obviamente, da disponibilidade do Europarque. Sim. Estamos também pendentes de alguém que tenha uma pré-reserva e, portanto, está a decidir se vai avançar um fim de semana ou no outro. E nós, mais fim de semana à frente, mais fim de semana atrás, nos princípios de março, nos princípios de março, temos a nossa exposição em andamento. Foi um momento muito gratificante porque nós lidamos com muita gente e houve lá muitas empresas, algumas empresas seguramente, até da feira, com alguma dimensão que nós conhecemos, que nunca tinham feito uma exposição. Então, para eles também foi uma novidade. E foi muito bom, porquê? Porque não só pelas vendas, a edição do ano passado foi muito importante nas vendas, mas foi sobretudo na rede de contactos que se fez. Vamos voltar ao trabalho em rede do networking. Exatamente. Porque é das coisas principais aqui. Desta edição, alguém me dizia, que agora estava aqui a falar, não penso que era o Sr. Domingos, que era o senhor que vendia uns produtos para as janelas e que trabalhava com não é pedras mármores, é um material que substitui as pedras mármores, que agora está-me aqui também a faltar o termo. Ele dizia: eu não venho para cá vender, eu venho para cá para ser conhecido, para falar com arquitetos, para falar com construtores, é por isso que eu venho para cá. Se eu conseguir fazer esse trabalho, a exposição já correu bem. Eu, para vender, ponho um comercial na rua, para vender, ou faço telefonemas, ou mando orçamentos, é para isso que eu vendo. E, de facto, alguém que está habituado a trabalhar, que não pensa muito nos marketing nem nada, acertou na mousse. Este evento aqui vendeu-se muita coisa, houve muita gente ali a fazer muitos negócios, sim, mas foi mais uma vez a questão dos contactos que funcionou.
e houve ali grandes negócios que fizeram, grandes parcerias que se concretizaram, algumas que ainda estão a ser ultimadas, que eu sei que estão e que têm sido comunicadas, um bocado como a AEF sendo o padrinho desses eventos, e que, de facto, para o ano, tudo nos diz que vamos ter um evento ainda maior, vamos aí chegar ao 3º pavilhão, porque nós estamos a falar de lojas, muitas delas, ou empresas que 3x3, 6x3, que para encher um pavilhão não é fácil, porque quem conhece os pavilhões do Europark sabe que eles são grandes, encher 2, muito menos, e se for os 3 pavilhões, então é extremamente difícil uma exposição deste tipo encher os 3 pavilhões. Mas consegue-se, com trabalho, com esforço, com sustentabilidade. Eu não fosse um dos propósitos também do Habitafeira. E estou convencido que para o ano vamos ter os 3 pavilhões, mais algumas zonas lá do Europark, sempre em crescimento, sempre com menos esforço, porque o Europark custa-nos dinheiro, ao contrário do que a gente pensa que é dado, não é dado. Também não tinham que o fazer, o Europark. Depois se fazem mais desconto ou menos desconto, isso é outra conversa. É uma conversa mais privada que vamos tendo com as entidades competentes, com quem gera o Europark, mas nós pagamos, de facto, os espaços, portanto, também estamos em pé de igualdade com as outras empresas e com as de fora e as de cá, e, portanto, é um esforço enorme que fazemos, sempre a que pisar o risco, tenho consciência disso, mas vale a pena, vale a pena. E este Habitafeira foi enorme, até para já, porque tivemos a aposta clara na comunicação e na divulgação do evento que nunca tínhamos tido até hoje. Não desrespeitando as rádios locais e os jornais locais, que foram fundamentais. Aliás, a Rádio Sintonia fez um trabalho excepcional, tenho que agradecer aqui ao Sérgio e à Paula, trabalho excepcional, e também à menina Filipa, o trabalho excepcional que fizeram em termos de divulgação e de informação também. O vosso trabalho foi fantástico, mas o facto de nós fazermos publicidade no Expresso, fazemos publicidade na SIC Notícias, fazemos credibilizou ainda no mais. Observador, na Rádio Renascença, só para citar alguns, credibilizou mais o evento. É natural, é evidente. E sendo um evento que foi a segunda edição, certo? Diz? Foi a segunda edição, certo? O quê? Esta agora foi que passou. A segunda edição. Ou seja, na primeira não tínhamos feito nada disto. Sim. Fizemos no Motorfeira na SIC Notícias. Sim. Mas já numa segunda edição ter esta aposta na comunicação nacional. Custa dinheiro, agora estão a ver as contas, não é? Estão a ver as faturas, e nós é que nos apercebemos que isto custa dinheiro. Mas não sei se vem em paletes, como diria outro, para visitar a exposição por causa disso. Com certeza que virá muita gente, porque é importante essa comunicação, essa publicidade. Mas também serve para, de alguma forma, credibilizar muito mais o evento. E nós temos um evento em Santa Maria da Feira, que não é no Porto nem em Lisboa. E é preciso não esquecer isto, estamos algo limitados. Um evento de uma associação empresarial que não é uma associação a nível nacional, não é. Com muitos expositores nacionais e de impacto até regional e nacional, mas muitos expositores locais, que se não for esta exposição não vão a mais lado nenhum, provavelmente. Ou se for bom ali à Expo Nora, qualquer coisa assim, ou ali à Batalha, mas é mais uma exposição que aí ficam. E, portanto, nesse sentido, juntar isto tudo e ter os números que nós tivemos, que ultrapassou as 5.000 pessoas, termos o volume de negócios que lá tivemos, que ainda estamos a aferir qual foi o volume de negócios, mas sabemos que foi de milhões de euros. E ter esta dinâmica toda, e toda a gente chegar à nossa vez e dizer, parabéns, foi fantástico, correu muito isso bem, faço este reparo, faço aquele reparo. As conferências de conhecimento, Filipa, e eu posso dizer isto, acho que ninguém fica aborrecido. O ano passado, nós de vez em quando tínhamos, olha, não se importa bem até ouvir ali um bocadinho, porque às vezes é assim que funciona o nosso staff, convidar alguém para se sentar, para ouvir. Até para aguçar a curiosidade. Exatamente, um bocadinho, sim. E para fazer número também. As coisas são como são. Deste ano não precisamos fazer nada disso. As pessoas havia um interesse natural das pessoas, sim. Até as zonas sociais de bares e de zonas de comida, restaurações, funcionarem na perfeição e, portanto, que é uma zona importantíssima, onde fôssemos nós portugueses, não é? E então até isso também ajudou. Eu acho que correu muitíssimo bem, foi um projeto ganhador, a primeira edição já o foi, a segunda absolutamente, sem qualquer tipo de dúvida, e vamos começar a trabalhar para a terceira edição. Muito bem, ainda temos aqui uns minutinhos, Alferes, e eu se calhar aproveitava para fazer aqui um desafio, até porque vivemos tempos de enorme incerteza, que também temos debatido semanalmente aqui no programa Espaço Empresa. Debatemos-lo a propósito da questão das tarifas em relação aos Estados Unidos da América, mas também sobre a necessidade de as empresas sentirem estabilidade também do ponto de vista governativo e de perceberem que há um rumo e de saberem como vão estar os impostos daqui a alguns meses e quais são as apostas para o crescimento da economia. Todo
o contexto em que estamos mergulhados traz incerteza e muitos desafios às empresas. Como é que a Associação Empresarial da Feira acompanha também estes tempos conturbados e difíceis? Com muita preocupação, ainda hoje achei a notícia que a exportação de vinhos para os Estados Unidos baixou dramaticamente, não é? E, portanto, e ontem também tinha sido uma notícia de qualquer coisa que também exportávamos para os Estados Unidos também que baixou. É evidente, podem sempre dizer que temos que ir à procura de novos mercados, certo? Mas é incerteza, enquanto que os mercados que já tínhamos já eram certos. Hoje em dia não há nada certo, mas eu acho que, acima de tudo, o problema maior, o impacto vai ser dramático nas empresas, sobretudo nas empresas europeias, porque estão habituadas a que os produtos sejam mais caros, porque têm mais qualidade, porque a mão de obra é mais cara, porque obedecem a uma série de requisitos ambientais, económicos, fiscais, blá, 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 blá. E enquanto que noutros pontos do globo isso não acontece tanto, como é o caso da China e do Bloco Oriental, e portanto isso torna a coisa mais difícil para as empresas europeias, mas nem é isto que me assusta mais neste momento. Assusta-me verdadeiramente é a falta de bom senso de alguma gente. Não só do indivíduo que está lá na América, mas também alguns lá de cá que também estão braços cruzados a ver o que é que se vai acontecer. Isto não pode ser assim, tem que pode haver aqui uma postura passiva, tem que ser mais nem passiva, proativa. nem de retaliação. Sim. Há dias o nosso convidado dizia isso também, a retaliação também pode não funcionar muito bem. Eu estou à vontade, eu não gosto do Macron, portanto estou perfeitamente à vontade do Emmanuel Macron, mas confesso que ele nesta matéria tem tido uma postura de alguma firmeza, até também em relação à Rússia, por causa da questão da Ucrânia. E nós vivemos tempos instáveis em que havia linhas vermelhas com as quais nós sabíamos que contávamos que ali não balizavam. passava ninguém. Havia umas linhas amarelas, de vez em quando eram calcadas, uma linha vermelha uma ou outra, de vez em quando pisada, mas ninguém passava. Neste momento, vivemos períodos em que a linha vermelha não serve para nada. Rigorosamente para nada. E como é que estão as empresas perante este cenário? Não só o internacional, mas também o nacional, que também traz incerteza. Estão com perplexas, no fundo, com tudo que está a acontecer, estão com uma angústia grande, porque muitas empresas trabalham sobretudo para esses mercados e têm dificuldades, outras que não trabalham, portanto, para esses mercados indiretamente, ou podem nem trabalhar para o mercado americano ou outro tipo de mercados, mas indiretamente as coisas repercutem-se, não é? Porque tudo depois sobe, tudo é mexido, tudo tem alterações de preços e na qualidade dos serviços, e isso leva a que as empresas tenham uma coisa que detestam ter e que é dramático, que é a incerteza. Nós não podemos planear o futuro. Esta incerteza a 1, 2 anos. retrai depois investimento, não é? E um planeamento a 1 ano, 2 anos não é nada para uma empresa. É como nós decidirmos amanhã irmos jantar fora. Uma empresa, 1 ano, 2 anos não é nada. Os planeamentos a médio prazo são 3, 4, 5 anos, a médio prazo, a longo prazo 10 anos. Década. É a chamada década, no fundo faz ali a linha para ser um investimento, um planeamento a longo prazo. Os planeamentos a curto prazo, as coisas mínimas a 2, 3 anos. E nós estamos aqui a falar de empresas que não sabem o que é que vai acontecer para a semana. E, portanto, porque as taxas de repente passam de 120 para 140. Isto está a andar e está feito e mais nada. Isto pode, na primeira linha, provocar, e se calhar já está a provocar, a retração em relação a investimentos, não é? Aguardarem, não é? Retraírem-se um pouco. Ninguém arrisca assim de ano leve sem ter a mínima certeza, não é? Sim. Mas há uma coisa que nós, quando estamos a falar e pensamos e levamos a conversa para aí, que é só a questão do investimento e a empresa fica parada a ver o que é que vai acontecer. O problema é que as empresas não podem ficar paradas. Claro. E uma empresa que está para fazer um investimento e não o faz, corre sérios riscos de começar a entrar em incumprimento. Porque a empresa é dinâmica, tem que andar. E se a empresa não tem mercados novos, não consegue ter mercados novos e não consegue continuar no mercado que existia antes, ou de alguma forma sentir o efeito dos seus vizinhos, nos seus parceiros complementares, nos seus concorrentes até, e de alguma forma também ser alguém que sofre também desses problemas que existem, essas empresas são levadas muitas vezes a não só não investir, como começam a entrar em dificuldades, começam os despedimentos, começam os recibos verdes a cair abaixo, começam as pessoas que não têm contratos a termo, começam a sair, acabam os contratos, vão embora. As empresas começam a entrar em dificuldades e entram os seus fornecedores. Os clientes também, alguns também, que depois são eles que exportam, Sim. também entram em dificuldades. O Estado começa a injetar mais dinheiro na economia. Aliás, viu-se há dias o Primeiro-Ministro a anunciar um pacote, sim, e esse dinheiro tem que vir de algum lado.
E para vir para ali tem que ser tirado ao outro lado. Porque os Ou seja, são muitas limitados. e muitas consequências. Alferes, estamos Vamos mesmo ter no fim, consequências. 2 minutinhos para Vamos ter muitas fecharmos a consequências, conversa. Infelizmente vamos ter muitas consequências. As minhas notas finais são muito simples, é de ânimo, porque nós também estamos aqui a falar de pontos negativos, mas para agora temos que ser positivos. Ânimo, a resiliência é importantíssima aqui, a vontade, o sofrimento, a dor, para sentirmos que as empresas podem crescer. Aqui é importante a banca também. Eu acho que a banca tem que começar a pensar seriamente também em dar aqui uma ajuda extra, porque não pode estar no alto do seu pedestal a achar que está tudo bem. Quando eles estiveram mal, o país ajudou-os. Agora que também podemos ter problemas graves, é importante a banca também dizer alguma coisa sobre isto. E as empresas têm que calcular muitíssimo bem os seus investimentos, saber o que é que estão a fazer, mas também não se fecharem no quarto, meter-se debaixo da cama, entendendo que isto está de passar e depois a partir daí é que vamos começar a pensar o futuro. Não. Tem que se pensar o futuro, tem que ser passos muito, muito bem feitos. Dizer isto não custa nada, fazer é que é o complicado, não é? Portanto, estará muita gente a ouvir, pois é, mas anda para cá tu e depois diz-me como é que vais fazer. E não é fácil, não é fácil. E eu termino dizendo-vos uma coisa: isto não é fácil trabalhar por conta de outrem, ganha-se pouco, por norma, nem sempre as condições são as melhores, é verdade, mas também vos digo, e acho que toda a gente percebe isto, salvo raras exceções, ou salvo algumas exceções que envergonham a classe dos empresários, mas ser empresário neste país é uma profissão de risco. E põe muitos cabelos brancos e põe muita gente carequinha, porque os impostos são brutais, os fatores de produção, as eletricidades, os combustíveis são a preços exorbitantes, e concorrer num país periférico, portanto somos um país periférico a concorrer com os países centrais, não é fácil também. Ser empresário é uma profissão de risco, mas eu acho que ainda vale a pena. Portanto, eu lanço aqui um desafio aos nossos empresários que não cruzem os braços, não desistam, apostem no futuro, dando-nos uma saudação especial e uma palavra de ânimo, como é óbvio. Muito bem. Obrigado, Alferes Pereira, pela presença aqui nos estúdios. O programa Espaço Empresa fica por aqui, no que toca a esta semana. Regressamos na próxima terça, depois das 6 da tarde. Continuação de uma boa terça-feira.